Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi de meu Pai. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Caríssimos terceiros carmelitas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus aqui nesta igreja,
também nossa saudação àqueles que nos acompanham pelas mídias sociais da Ordem Terceira do Carmo. Jesus se apresenta a nós neste domingo como o bom pastor. É a figura que evoca o cuidado, que evoca o zelo, o amor, o carinho. É a figura da proximidade. Proximidade. Mas quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, Ele vai nos explicar que existem maus pastores. Maus pastores. O mau pastor é o mercenário. É aquele que não se importa com o rebanho, diz o Evangelho. Foge, abandona. Essa é a figura de um cuidado frágil, de um cuidado deficiente, que às vezes oferecemos uns aos outros, que o mundo nos oferece. É a forma da falta de cuidado que nos é proposta como uma tentação pelo maligno. É o descuido, é o desmando, o desgoverno. É a falta de amor à vida. Esses são os maus pastores. E às vezes nós temos maus pastores na igreja, nas igrejas, mas temos também maus pastores na família. Quando um não cuida do outro, quando os membros da família não se olham como responsáveis pelo cuidado uns dos outros. Às vezes nós temos maus pastores na sociedade, quando se usa do trabalho, da posição social, da autoridade, não para o bem, para o cuidado, para o amor, mas para a trapaça, para maltratar funcionários, para maltratar clientes, para maltratar as pessoas que são subordinadas. Existem maus pastores no mundo da política e dos governos, que possuem em suas mãos o cajado para guiar as pessoas, para ajudá-las a serem mais felizes, mais realizadas, mas tal como aquela denúncia do Senhor no Antigo Testamento, só aproveitam do rebanho, tiram dele a pele, a lã, a carne, a gordura e destroem o rebanho. Muitos governantes são maus pastores, porque se comportam desse jeito. Não cuidam, fogem, se escondem, abandonam. Jesus, em contraposição a isso tudo, é o bom pastor. O bom pastor por excelência, e que quer nos ensinar nesta Eucaristia a sermos boas ovelhas e também bons pastores. Quer nos ensinar os caminhos do cuidado, do amor, da generosidade, da preocupação com o próximo. Quer nos ensinar o caminho da vida vivida para o outro. O que é ser bom pastor? É ser tudo o contrário do mau pastor. Não fugir, não abandonar, não ter medo do lobo, cuidar, olhar, amar, pastorear, providenciar o que é necessário. E Jesus diz isso a um público que sabia muito bem a importância de um pastor, a um público que conhecia o trabalho desta profissão. O pastor vivia a vida para as ovelhas. Pastor naquele tempo não tinha como ter outro ofício, não tinha como ter outras ocupações, porque o seu dia e a sua noite eram totalmente dedicados ao rebanho. Não haviam cercas, os estábulos muitas vezes eram comuns, os campos precisava de pessoas para que
pudessem guardar as fronteiras. O pastor defendia contra os animais que vinham atacar o rebanho. O pastor defendia contra os ladrões. O pastor dava água, comida, conduzia de um pasto para o outro quando acabava a vegetação. O pastor curava as feridas. O pastor apartava uma ovelha da outra. Quando uma queria comer mais, não deixava a outra se chegar ao alimento ou à água. O pastor é o símbolo de alguém que se doa totalmente por causa do rebanho. E por isso Jesus assume para si esta imagem. E ao assumi-la, ele proclama: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E se ele se disse o bom pastor, é porque ele, na cruz, deu a vida por nós todos, o seu rebanho. Dar a vida, meus irmãos e minhas irmãs, significa fazer com que a vida do outro esteja em segurança, ainda que isso custe a minha vida. E foi isso que Jesus fez. Não teve medo do lobo, não teve medo da morte, do pecado, não teve medo da cruz. Não fugiu, não abandonou, mas provou que através de sua Páscoa, ele, dando a sua vida, estaria integralmente, por todos os dias, até o fim dos tempos, ele estaria com seu cajado na mão para cuidar de nós, o seu rebanho. Esse é o presente que o Pai nos deu, nos diz São Paulo. Esse é o presente, sermos chamados filhos, sermos agregados ao rebanho. Esse é o presente que o Pai nos deu. Nos deu Jesus, que além de pastor, é a pedra fundamental de nossa vida. Esse é o presente de Deus. Saber que somos cuidados e conduzidos por um pastor que dá a vida por nós. Talvez pudéssemos, irmãos e irmãs, para construir uma imagem de oração, uma imagem orante de Jesus, bom pastor, no nosso coração neste domingo, talvez pudéssemos recorrer ao Salmo 23. O Senhor é o pastor que me conduz. Ser conduzido por esse pastor significa andar em caminhos certos. Andar nos caminhos que nos levam à realização plena de nossa vocação, que é a vocação ao amor, à felicidade, ao céu. O Senhor é o pastor que me conduz. E se conduzido por Ele, não me falta nada. Não me falta nada. Em Cristo Jesus, o bom pastor, nós temos tudo. Nós temos a graça, a misericórdia, o perdão, acesso ao amor de Deus. Nada nos falta em Jesus. Ele nos dá, nas figuras da água fresca, do pasto verde e da segurança, Ele nos dá todos os bens, todo o bem e toda a graça. É Ele que nos faz descansar. O pastor sabe quanto tempo as ovelhas devem caminhar e de tanto em tanto tempo deve descansar. O Senhor descansa nossos cansaços. O pastor vem nos afagar. E nesse descanso Ele verifica nossas feridas, nossos desgastes, nossas dores. Por isso Jesus é o pastor também no tempo de crise. O salmista diz: ainda que eu passe pelo vale tenebroso da sombra da morte, nenhum mal temerei, porque estais comigo, com vosso bastão, com vosso báculo, para me dar a segurança. Ele pastoreia nossos momentos difíceis, as noites escuras da vida, os momentos desafiadores da nossa caminhada sobre a terra, quando
quando avançam sobre nós as sombras da morte, como atravessar essas sombras sem a orientação de alguém? Pois Ele está lá para garantir a nossa segurança, para garantir a nossa vida, para garantir que chegaremos a um bom termo, chegaremos ao destino final que nos foi proposto. Na noite escura em que vivemos no tempo presente, noite escura da pandemia, quando a morte avança sobre nós com tanta violência, a cada dia a estatística da morte chega mais perto de nós com nomes muito conhecidos. Antes eram números, eram cidades distantes, agora são pessoas tão conhecidas, são nomes tão familiares. Como passar por essa escuridão que já demora para desaparecer no horizonte do mundo? Com o Senhor que cuida de nós. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso da morte, eu não terei medo. Estais comigo. Essa é a profissão de fé do salmista. Estais comigo. O pastor está sempre. O pastor é presença integral. É presença que não termina, que não tem expediente a cumprir e vai embora para casa descansar. O pastor é presença constante para que atravessemos com Ele as dificuldades desta nossa vida. E por fim, o pastor nos convida a celebrar. Se Ele nos deu vida, nos deu tanta coisa, se Ele passou conosco pelo vale da morte, o pastor nos convida à celebração. O salmista diz: preparais uma mesa farta para mim diante dos inimigos. Encheis a minha taça de vinho e ungis a minha cabeça com óleo. É o Senhor que nos convida à mesa da Eucaristia, a sua festa, a festa do pastor e das ovelhas. É servir uma mesa farta, onde Ele transborda o cálice de seu amor e unge a nossa vida para que ela seja também sinal nesse mundo. Unge o rebanho para que não sejamos confundidos com os cabritos de outros rebanhos. Ele celebra conosco a alegria de chegarmos a este redil. Ele pede que tenhamos sensibilidade, porque existem ovelhas que ainda não estão aqui, mas que devem estar para que todos sejam um. Precisamos esperar que elas cheguem, acolher quando chegam. O pastor nos convida à festa da vida, que Ele celebra conosco na sua Páscoa. Como nos diz a antífona de comunhão desta Santa Missa: ressuscitou o bom pastor que deu a vida pelo rebanho. Ele deu a vida, sim. Enfrentou o lobo feroz da morte, sim. Mas Ele ressuscitou para que fôssemos para sempre o seu rebanho. E a nós, que somos convidados a estar no aprisco do bom pastor, só nos resta terminar rezando com o salmista: felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Amém.